Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 181 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente os seus seguidores internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma natural, orgânica, simples, fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Miguel Monteiro, mentor de negócios e liderança. Miguel Monteiro, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no maior podcast do país. Glória a Deus. Eu gostava, talvez, de começar com um dos vários provérbios de sabedoria que estão nos contos populares, né? Há bocado dizia das suas andanças, nuances de vida e a forma como foi conhecendo diversas culturas. E um dos vários contos, mas conheço poucos, confesso, é dos Cenas, e que aprendi também, contado por um outro Cena, numa certa ocasião que eu estava aqui. Ele dizia que a árvore que dá bons frutos é muito apedrejada. Gostava de saber qual é um ou dois provérbios, cenas que lhe movem, que lhe inspiram e que quer nos contar. Uau, fantástico. Começa logo com um grande desafio. Eu sou Cena, sou da Beira. Antes de mais, quero saudar a todos quanto acompanham o Chá de Liderança, que é um dos programas que eu assisto, e aproveitar também, endereçar os meus calorosos cumprimentos a vocês que têm estado a trabalhar para a educação de todos aqueles que acompanham este canal, porque de alguma forma vocês passam conhecimento. O conhecimento é útil para o desenvolvimento intelectual e também para mudarmos a nossa atitude no dia a dia. E quero também aproveitar este espaço para saudar a minha família e todos aqueles que nos acompanham. Começa logo com uma pergunta muito desafiadora. De facto, sou Cena, natural da Beira, e lembro-me aqui de alguns provérbios que a minha mãe, quando criança, dizia. O primeiro dele é Moana Angafuna Gogodo Mpassa, o que significa que quando a criança quer comer o osso ou mastigar o osso, entrega o osso, porque a partir do osso ela vai aprender que não se deve comer o osso, mas deve-se comer a carne que está sobre o osso. Em outras palavras, quando alguém insiste em querer algo tão complicado, algo que é proibido, o segredo não é insistir, não é continuar a proibir, é deixar que a pessoa tenha a experiência de enfrentar aquela dificuldade, porque a partir daquele episódio de vida ela vai aprender a se comportar melhor. O segundo provérbio, o termo é um pouco complicado, eu não vou aqui dizer, só porque alguns cenas vão se zangar comigo, mas chama a atenção para aquelas pessoas que quando têm a oportunidade de alcançar algum sucesso
na vida, elas perdem facilmente os seus valores. É um provérbio cujos termos parecem insultuosos, mas não são, que significa, em cena é funza cuia talapanduca, como que quisesse dizer que a pessoa que está a aprender pela primeira vez a fazer muito esforço para fazer uma necessidade, ao fazer demasiado esforço pode, portanto, dar cabo do seu órgão. Em outras palavras, é que às vezes as pessoas têm a oportunidade de estarem numa posição de referência e, ao invés de usar aquela oportunidade para servir, usam para abusar e para demonstrar soberba e arrogância. Então, estes são dois provérbios que me ocorrem agora, que a minha mãe sempre ensinou-me desde criança a ter cuidado. Muito bem. E eles têm uma relação muito forte de correlação. Como é que em si faz o autocontrole, exercício do autocontrole, para não insistir no osso, de forma a não romper a oportunidade de servir, ao invés de se servir a si próprio? Como é que faz esse exercício consigo mesmo? A pergunta é interessante. Eu tenho uma rotina diária. Aliás, acredito e vivo este princípio de que todo sucesso na vida de qualquer líder está associado a uma rotina. Eu tenho um princípio que defende 5 músculos chaves da vida: o músculo da espiritualidade, o músculo da mente, o músculo das emoções, o músculo físico e o músculo financeiro. Falo de financeiro talvez por ter trabalhado muito tempo na área financeira. Então, estes 5 músculos também estão relacionados com os objetivos estratégicos da minha vida. E estes objetivos estratégicos também devem ser esmiuçados em ações diárias. Então, todo aquele que quer viver princípios, olhando diretamente para a sua questão, deve aprender a transformar aquilo que são os seus objetivos em rotinas diárias. Isto é que lhe dá a base segura para tomar decisões baseadas em princípios e valores que o servirão como guarda, como proteção para fazer escolhas sábias na vida. Excelente. E eu gosto muito quando se refere a rotinas. Quais são, assim, não só do ponto de vista de utilidade da rotina, mas também quais são aquelas que podem ser consideradas rotinas de pessoas de grande performance, por exemplo, as rotinas que costuma sugerir nas suas sessões de mentoria? Quais são aquelas rotinas que entende que não podem ser desligadas? Pode haver algumas que, dependendo de como é que nós calendarizamos as nossas atividades, algumas são diárias, outras que são talvez semanais ou dias intercalados. Mas, eventualmente, quais são aquelas rotinas que podem ser, tem que haver constância? Fantástico. E eu vou falar da minha experiência. Como eu disse, temos esses 5 músculos, que são músculos chaves, e as minhas rotinas diárias estão associadas para cada um dos músculos. Por exemplo, para o músculo da espiritualidade, a primeira coisa que faço ao acordar é ter um tempo a sós. Eu, na verdade, tenho um protocolo diário que já inclui as ações para cada um desses músculos. Para o músculo da espiritualidade, a minha ação diária, logo que acordo, é um tempo a sós com Deus. Eu acredito em Deus, tenho a fé em Deus, e eu pratico a oração e pratico a leitura da palavra de Deus todos os dias. Isto fortalece a minha espiritualidade. Para a minha mente, eu leio. Tenho sempre um livro à cabeceira e eu leio todos os dias, e fazendo isto, eu pratico o desenvolvimento
meu músculo intelectual, que tem a ver com a minha mente. Para as minhas emoções, eu gosto de meditar. Eu gosto de tirar 10 minutos por dia, antes de começar o dia, ou antes de começar as minhas ações diárias fora de casa. Então tenho um tempo em que eu medito, eu preparo o dia, eu preparo as reuniões que eu tenho neste tempo de meditação, visualizo como vai ser o meu dia, portanto com fé e determinação. Para o meu músculo corporal eu treino, exercito-me todos os dias, entre 30 minutos a 1 hora de tempo por dia, e vou trabalhando nisso. Para o músculo financeiro, que é o dos que mais gosto também, sempre projeto aquilo que são as minhas metas financeiras diárias, de como eu posso agregar mais valor na vida das pessoas e negócios para eu aumentar a minha renda. Portanto, todas as minhas rotinas estão associadas àquilo que são esses 5 músculos, né? Para além também das afirmações diárias que eu faço, daquilo que são as minhas metas também diárias que eu estipulo. Portanto, eu acredito neste princípio que se nós ajustarmos aquilo que são os nossos objetivos com as nossas ações diárias, nós nos tornamos uma autêntica bomba atômica. Ninguém nos pode parar, sendo pessoas com este nível de disciplina. É muito poderoso. Eu pude aqui extrair 2 aspectos que demandariam 2 questões distintas. Irei colocá-las sequencialmente, eventualmente ao longo da explanação possa também daí aproveitar mais algo para desenvolver a nossa conversa. Das 2, por um lado, quando falava da visualização em meditação, por outro lado falava de estabelecimento de metas com indicadores claros, financeiros. Vou iniciar com a visualização. Esta visualização, que é mesmo para ver, é um ver para crer, é um ver para acreditar. Naquele ato está a convencer a quem, neste caso? E qual é a importância de ver para melhor agir? Fantástico. Eu costumo dizer que a maior arma do inimigo consiste em derrubar a nossa identidade. Todo aquele que te derruba na vida, a primeira área que ela ataca é a sua identidade. Visualizar significa tu veres aquilo que tu crês que és e que podes ser. E isto dá-te um valor agregado para a tua identidade estar firme e ao mesmo tempo para fortalecer a sua fé de que tu és capaz de realizar aquilo que você imagina, aquilo que você visualiza. Na verdade, é um estágio de permissão pessoal. Muitas pessoas não se permitem sonhar, não se permitem acreditar que elas podem alcançar aquilo que elas desejam alcançar, justamente porque elas não visualizam. E a nossa mente também é fotográfica. Aquilo que nós vemos facilmente fica tanto dentro da nossa memória. Desta forma eu respondo à sua primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com o impacto da visualização, certo? Então, a visualização é muito importante porque ela nos permite, para além de sonhar, nos permite acreditar naquilo que nós almejamos alcançar. E eu, desde que comecei a praticar este exercício, ela levou-me a níveis que eu nunca imaginei no passado. Só para ter ideia, António, eu na minha casa tenho um quadro de visualização. Quando o ano começa, tenho um quadro com fotografias claras sobre aquilo que eu quero alcançar naquele ano específico. E faço a questão de trazer a família, desenhamos o quadro juntos. Tenho o meu filho mais novo também participa neste processo. Eu faço perguntas: o que é que vocês, como filhos, querem que a gente alcance este ano? E cada um vai dizendo, e nós transformamos as afirmações de cada um deles numa imagem, e esta imagem fica lá colada. E de tempos em tempos revisitamos aquelas imagens
para ver se estamos de facto a realizar aquilo que nós nos comprometemos a realizar. Por isso que, para mim, a visualização tem a ver com a clareza, tem a ver com a visão, né? Olhando um pouco na parte espiritual, né? A Bíblia diz que coloca a sua visão bem alto, né? De modo que aquele que passa a correr consiga ler. Então a visão permite-nos tanto alargar as nossas fronteiras mentais. A visão tem esta vantagem, por isso que todo líder que não tem visão leva o seu povo a um destino errado. Maravilhoso. Quando falava da importância de agir com prova, para que esta prova possa reforçar a nossa identidade, de forma que não possamos transacionar a nossa identidade por prata ou por ouro. Lembrava-me que em João 20, versículos 1 a 7, os discípulos eles vão para o sepulcro onde o corpo de Cristo estava ali, sepultado, e simplesmente quando removem a pedra veem que ele ali não estava. E isso deixou-lhes por um lado confuso. Se por um lado Pedro viu, ficou confuso, a palavra de Deus diz que João viu e creu, pressupondo que aquilo era importante para completar a fé deles, sobretudo a importância de verem Cristo ressuscitado, porque o ver Cristo ressuscitado já lhes daria uma outra credencial para eles poderem agora agir como seus mandatários. Olhando para aquilo que disse-nos há bocado, que os painéis de visualização é a forma como convida as diversas pessoas para participarem nesta visualização. Como é que o líder comunica a sua visão neste sentido? Muitas das vezes a comunicação da visão às vezes pode falhar quando nós às vezes ou damos tarefas e às vezes não envolvemos as pessoas na visualização, só entregamos às pessoas já o plano todo elaborado, ou às vezes só damos às pessoas um pensamento estratégico. Qual é a importância de envolver a equipa, as pessoas, a família no desenho da visão, e qual é o papel do líder naquele processo? Como é que ele se posiciona? Enquanto explicava, eu estava aqui a imaginar, a envolver os seus filhos até o mais novo. Como é que o líder se posiciona e qual é a importância disto? Bem, a visão é como que nós estivéssemos a vender um determinado produto. As pessoas precisam de perceber de forma clara e genuína a razão pela qual elas estão envolvidas num determinado projeto. Quer seja o projeto empresarial, quer seja o projeto da família. É como que um avião, nenhum avião sai do solo sem uma carta de voo. As pessoas precisam saber qual é a rota e qual é o destino. A que horas vão sair, a que horas vão chegar, aonde vão chegar e quando vão chegar. Isto torna fácil o processo de integração de qualquer membro da equipa ou qualquer membro da família. Quando as pessoas estão claras sobre como é que elas vão terminar como família, como é que elas vão passar o legado para a próxima geração. Quando na empresa as pessoas estão muito claras sobre o destino da empresa, o propósito da sua criação e o impacto que elas querem gerar no mercado, isto facilita a integração de todo mundo. Isto é mais importante do que salários altíssimos, porque as pessoas precisam de perceber e compreender o propósito de uma organização. Sempre digo que as organizações funcionam como organismos vivos. É uma entidade independente. Ela precisa estar constituída com uma visão, com uma missão, com valores claros e com um propósito claro. Então, quando as pessoas compreendem isso, e o papel do líder é passar esta visão, é passar o testemunho de que todas as ações que nós fazemos no dia a dia é com o propósito de alcançar uma determinada visão. Eu gosto muito do livro do Ken Blanchard, que diz que toda empresa devia ter
um motor, ou seja, um sistema de suporte e de venda que culmine com os clientes se tornando seus fãs delirantes. O cliente tem que se tornar fã da empresa, mas antes do cliente se tornar fã da empresa, o colaborador precisa compreender o propósito desta empresa, porque é este colaborador que vai catalisar, que vai criar condições para que todos aqueles cuja empresa presta serviços se sintam honrados e servidos, altamente servidos por aquela entidade. Então, o papel do líder, de facto, é um papel, na minha ótica, de um maestro, de alguém que vai, tanto que está numa orquestra e vai, tanto colocar o soprano no seu devido no tom, o baterista, o saxofonista, todo mundo a tocar, portanto, a orquestra na hora e no tempo certo, no timing certo, para que o resultado seja, portanto, aquelas grandes óperas que já assistimos, dos Beethoven e grandes músicos que transcendem a história, justamente porque eles conseguiram criar um produto que é um produto que vai para além do tempo. Excelente. E talvez daí o motivo pelo qual muitas lideranças falham, disso que às vezes a nível das lideranças aquelas mais tradicionais, familiares, quando o líder se vai, também acaba por morrer, digamos que o império. Às vezes falha a preparação da sucessão. Então, quando explicava esta forma como envolve as diversas equipes, deste caso o trabalho na construção da visão, trouxe-me isto em mente. E falou de Ken Blanchard, que é considerado, muitos podem não saber, o pai, um dos expoentes da liderança. O que lhe atrai quando olha para esses grandes expoentes de liderança, nomeadamente o Ken Blanchard ou eventualmente John Maxwell ou qualquer outro que queira referir? O que o fez citar Ken Blanchard? O que o Ken Blanchard tem de diferencial para si relativamente aos outros? O que ele tem de especial? O Ken Blanchard, diferentemente dos outros gurus de liderança, ele traz um conceito do nível superior da liderança. E isto atraiu-me bastante. Perceber que não basta ser um líder, mas é preciso trazer consigo a disciplina, a visão de alguém que transmite a necessidade de ser superior, não no sentido negativo, mas de ser aquela fonte que impacta a equipa a trazer melhores resultados. E ele olha também para outra perspectiva, que é a perspectiva da autoliderança, olha para a perspectiva também dos processos, porque não basta simplesmente ser um bom motivador, alguém com belos discursos, mas a liderança também deve se importar com a introdução de processos, porque tudo aquilo que é visão depois tem que ser transmitida em processos. Processos geram rotinas. Rotinas são hábitos. E bons hábitos trazem bons resultados. Maravilha. Qual é a escola de pensamento de liderança que se socializa? E como é que vê a dinâmica de evolução do pensamento sobre a liderança? Uma perspectiva dinâmica, o que está para vir, olhando assim numa perspectiva mundial, eventualmente parece que agora podem estar a ver um surgimento de alguns líderes um pouco carismáticos, mas um pouco também sensacionalistas, autocráticos em simultâneo. Como é que está a ver esta evolução da liderança? Eu tenho 3 influências, posso assim dizer, de 3 grandes mentores ou de escolas, né? O primeiro que está relacionado com a minha fé, que é a liderança do Master Jesus. Para mim é top. Ele, com 12 discípulos, criou a maior organização do mundo, que dura há mais de 2000 anos. O modelo da liderança é uma liderança que está vocacionada a criar discípulos. Aí já responde aquela componente de sucessão e legado.
A outra escola que eu muito aprecio é do John Maxwell, que eu lembro, li o primeiro livro de John Maxwell, devia ter por aí 16 anos ou 15 anos, dando a volta por cima, a arte de transformar fracasso em sucesso. Lembro-me como se fosse hoje. E também e daí foi, tanto, seguindo mais de 60 obras que ele já fez, mas também outro que posso destacar é o Myles Munroe. Myles Munroe traz para mim uma visão muito interessante, porque ele desperta aquilo que tem a ver com o meu propósito de vida, que é ajudar a desenvolver pessoas e negócios. O Myles Munroe traz a visão de que todo mundo tem um potencial e todo mundo deve lutar para maximizar esse potencial. Ou seja, associar aquilo que são os seus pontos fortes ou os seus dons, aprimorar os seus dons, evitando se focar muito nos seus fracassos, focar-se naquilo que você faz bem, porque aquilo que você faz bem, se for desenvolvido e praticado, ele se torna perfeito e, consequentemente, impacta melhor no mundo. Olhando para o futuro da liderança, de facto preocupo-me bastante, porque a extrema-direita tem estado a crescer muito no mundo. Nós assistimos no Brasil, tanto há 5 anos atrás, com tanto o movimento bolsonarista. Em Moçambique também temos um outro movimento, mais para a direita. Em Portugal também o movimento da direita tem estado a crescer, nos Estados Unidos, na Europa também há vários movimentos. Na minha opinião, estes movimentos são importantes porque reivindicam uma parte social que de alguma forma ficou esquecida, mas também, quando nós estudamos com muita granularidade esses movimentos, eles também apresentam riscos de surgimento de governos autocráticos ou de líderes mais autocráticos. Quando nós voltamos para cerca de quase 100 anos atrás e vemos os movimentos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que cenários o Hitler encontrou, por exemplo, para fazer o que fez, às vezes há algumas semelhanças. Então, acho que tem que haver aqui uma capacidade da nossa parte, como jovens líderes, de ponderarmos um pouco sobre os extremos, ou seja, é preciso fazermos mudança, mas sem optarmos pelo extremismo, porque o extremismo tem consequências devastadoras. Aliás, a história prova isso. Muito bem. E também achei muito poderoso quando se referiu a 3 modelos de liderança. Espiritual de Cristo, referiu-se a do Myles Munroe, que trazia excelência da visão e da estratégia de negócio. Depois, aqui mais para o meio, referiu-se à escola de John Maxwell, que é uma progressiva, né? Mas também tem uma base espiritual. Qual é a importância, se formos a ver, esses 3 têm um denominador comum, é que nos 3 há ali a pedra angular. Esta pedra angular, por sua vez, foi a representação do Deus Pai. E a esta progressão, Cristo, Myles Munroe, John Maxwell, por aí em diante, esta escola, este discipulado que esteve aqui a fazer menção, este formato de sustentabilidade da liderança. Gostava de perceber qual é a importância do autoconhecimento, porque há bocado esteve a falar da importância de não nos deixarmos levar pelos movimentos, ponderação, que é um pouco centralismo e talvez um pouco introspecção, internalização, se posso assim dizer, nesse sentido. Qual é a importância do autoconhecimento para que nós possamos desenvolver eventualmente dons espirituais para o sucesso daquilo que nós queremos deixar como legado? Autoconhecimento é chave. Todo aquele que não tem autoconhecimento facilmente é instrumentalizado, torna-se marionete
de quem tem conhecimento. Porque autoconhecimento tem a ver também com a identidade. A identidade traz consigo a autorresponsabilidade, traz consigo o conceito de livre-arbítrio. Então, quem não se conhece facilmente é manipulado. Porque o autoconhecimento também tem a ver com valores. Tu precisas de saber quais são os seus valores. O seu valor também ajuda a determinar, por exemplo, o preço que tu estipulas pelos serviços que tu prestas. Então, o autoconhecimento é chave, porque mesmo quando nós, dentro do autoconhecimento, falamos um pouco, por exemplo, da inteligência emocional, nós vemos ali componentes como autorregulação, que é o domínio próprio, vemos componentes como a empatia, que é a capacidade de compreender o outro, vemos também a componente da inteligência social, ou seja, a capacidade de estar e se integrar numa determinada sociedade. E o autoconhecimento é chave, porque se você não se conhece, você não compreende o seu valor e facilmente você pode se tornar uma marionete de quem tem poder ou de quem te atribui uma determinada identidade. E aqui nós voltamos à questão da identidade, porque quem não tem identidade é como aquele conto de Alice, né? No País das Maravilhas, todos os caminhos podem levar ao destino. Então, tu ficas vulnerável a ser manipulado, vulnerável a ir para destinos que podem, eventualmente, afetar o seu propósito de vida. Então, para mim, é a coisa mais importante que o homem precisa fazer e cultivar. Porque o autoconhecimento ajuda a firmar fronteiras mentais e emocionais que te vão guiar para o seu propósito. Espetacular. Na questão da identidade, que eu entendo que é algo fundamental, chave, que vale a pena beber mais do Miguel Monteiro. Onde é que a pessoa aprende a sua identidade? Ou onde e como é que aprende a sua identidade? É o nome, está no nome? Onde e como? Já ouvimos várias histórias que teu nome depois define. Eu lembro quando eu era mais moço dizer para Miguel, não, Miguel é o arcanjo no céu, é o homem poderoso. Então, ok, acredito que pode haver esta correlação, mas tem muito a ver com os valores. Tem muito a ver, na minha opinião, com os valores, porque a nossa identidade está muito relacionada com a forma como nós nos comportamos e com as atitudes que nós temos, e isso também está diretamente ligado aos valores que nós temos na vida. E fazer esta introspecção para perceber exatamente quem você é, né, e para que propósito você veio, que são as duas perguntas chaves na vida de qualquer ser humano, homem, mulher, jovem, velho, criança. Para que é que você veio, como você quer terminar, quem você é. Então, isto ajuda-te a perceber exatamente qual deve ser o seu posicionamento no mundo. Porque o posicionar-se é muito importante. Muita gente tem medo de se posicionar. Olhando aqui, vamos lá dar um pulo aqui um pouco para a espiritualidade. O Jacó, à beira da sua morte, quando estava a dizer as últimas palavras para os seus filhos, chamou o primogênito, que foi o Rúben, que era um jovem estiloso, bonito, mas ele disse que o Rúben, mesmo sendo primogênito, ele ia falhar na vida, porque ele era impetuoso como a água. A impetuosidade não é necessariamente flexibilidade, mas é a mudança de forma. A água, por exemplo, é impetuosa. Quando colocamos a água neste copo, ela toma o formato deste copo. Se colocamos numa bacia, torna o formato da bacia. Mas o caráter não pode ser impetuoso. O caráter deve ser firme, deve ser constante, porque isto gera confiança. As pessoas não compram produtos quando vão a uma loja, as pessoas compram confiança. Quando vamos ao banco depositar nosso dinheiro, as pessoas vão depositar porque confiam naquela identidade. E o que é que me faz confiar no Antônio? É o seu caráter. Então, todo mundo que tem um caráter impetuoso,
que muda em função das circunstâncias, esta pessoa não é digna de confiança. Consequentemente, ninguém quer fazer negócios com quem não é de confiança. Ninguém quer depositar algo de valor em alguém ou numa instituição que não é de confiança. Por isso que a identidade está muito relacionada a esse aspecto. Os valores, a confiança, aquilo que tu acreditas. Portanto, há valores que são transversais. Eu gosto, Tiago Brunet diz isso, que falar verdade, tanto na China, como na América, como na Colômbia, como em Govuro, é transversal, é universal. As pessoas gostam que alguém lhes fale a verdade. Portanto, os valores ajudam a afirmar a nossa identidade. Porque a impetuosidade faz-te perder oportunidades na vida. Pode parecer um ganho rápido, mas as consequências podem ser devastadoras. Maravilhoso. A citação que fez ao momento em que Jacó distribui a sua herança, e por causa da impetuosidade do Ruben, não obstante ser o primogênito, na distribuição nós vemos que há uma profetização, aquilo que seria o papel de primogenitura para ajudar, e dizendo que dizendo algo assim que poderia parecer antagônico, paradoxal, dizendo que não teria terra, porque ele teria que ter possessão em todas as casas, para que ele não ficasse fixo, como falava do caráter de impetuosidade. Gostávamos daqui de perceber, a nível das famílias africanas, famílias alargadas, famílias marcadas pela diversidade de caráteres, isso é normal, é intrínseco ao ser humano, mas também de destinos, e que é um pouco o espelho da nossa diversidade como nação, como terra que a África é. Se olharmos para as cores da África, mostram muito facto, essa riqueza que está na diversidade. Qual é de ser o papel de um Judá, de alguém que numa família pode parecer o menor, e até muitas vezes é o menor talvez na hierarquia por nascimento, mas que depois qual é o papel que este pode ter para não se tornar impetuoso e manter talvez aquela escolha que não é voluntária nem intencional, para que possa jogar um papel de ser um pacificador, tanto para com os impetuosos, que até às vezes são mais velhos por idade e que às vezes até podem ter preferência por idade, porque diz que em África a idade é um posto, por exemplo. Mas como é que depois ele pode fazer essa ligação e pacificar tanto os mais novos, mais velhos, por aí em diante? Olha, isto remete-me mais uma vez à questão da liderança. Porque eu, por exemplo, sou o filho mais novo. Tenho duas irmãs mais velhas, sou o filho mais novo. Temos exemplos de filhos mais novos que terceram um grande impacto, né? Nós vimos no desafio Golias, rei Davi, né? Ele era um simples pastor, mesmo quando se procurava por alguém para suceder o rei Saul, não estava nas contas do pai, né? Olhava-se para os filhos mais velhos. Acho que até não é só uma questão de África, acho que deve ser se calhar universal, desde que o mundo é mundo, o primogênito tem o seu posto ali bem posicionado. Mas se nós nos mantivermos fiéis àquilo que é o nosso propósito, àquilo que é o nosso talento, e desenvolvermos as nossas atividades com princípios, com valores, sem necessidade de se competir ou de se comparar ao outro, tarde ou cedo o resultado vem. Eu acredito muito neste princípio, que cada um deve fazer aquilo que foi chamado para fazer. O mesmo acontece numa empresa. Temos ali várias
em vários setores, e às vezes as pessoas lutam, né? Já vimos histórias, nós que andamos no mundo profissional, de ter alguns trazem magia para o serviço porque querem se destacar, né? E isto tudo leva-me a uma reflexão que eu fiz há bem pouco tempo sobre a questão da soberba, que é dos maiores inimigos, dos maiores travões de sucesso de qualquer ser humano, porque a soberba traz uma coisa que eu chamo de DDH, né? Desrespeito, desprezo e humilhação. Então, se tu fores humilde, independentemente do seu posto na sua família, e fizeres aquilo que tem que ser feito com disciplina, com diligência e com respeito, tarde ou cedo você vai se destacar. O pior que podes fazer é optar por fazer corta-matos, ser soberbo, achares que és superior aos outros. Tarde ou cedo você vai cair. Como eu disse, a soberba, o orgulho de se achar importante. Isto não só acontece tanto entre irmãos ou no mundo corporativo, mas também acontece nos relacionamentos. Às vezes tudo vai abaixo por causa do orgulho, por causa da soberba e achar que você é superior ao outro. E sempre que você exalar soberba ou orgulho no seu comportamento, fique sabendo que você está a exalar o DDH. Desrespeito, desonra e humilhação. E ninguém tolera isso, sendo verdadeiro. As pessoas não gostam disso. Ninguém gosta de alguém que nos trata com humilhação, com desonra e com desrespeito. Isso faz-te perder a oportunidade. Então, faça o que deve ser feito no seu lugar, independentemente de ser mais velho, do meio ou mais novo. Se fizeres aquilo pelo qual, né, foste chamado a fazer, é como aquele provérbio dos talentos, né? 5 talentos, 2 talentos. Então, faça a sua parte. Acho que quem faz bem a sua parte, com disciplina, com amor, com inovação, com dedicação, não tem como não ser eleito para sentar com os grandes. Poderoso. Uma das coisas que chamou a atenção foi quando usou o termo não fazer corta-mato. Eu até estava tentado em querer explorar um pouco mais a sua perspectiva daquele corta-mato que Jacó fez relativamente a Esaú e depois a forma como o próprio destino, pela mão de Deus, teve que levar a se resignar para que depois ele fosse batizado agora como Israel, em vez de Jacó. Mas eu queria agora explorar algo também que vale a pena aprender muito do Miguel Almeida, que tem a ver com Miguel Ângelo, que tem a ver com a questão da tecnologia, né? E como é que se pode capitalizar a tecnologia. E falo isso porque quando se fala de tecnologia, olhamos nos dias de hoje para a digitalização, o mundo digital. É uma das facetas da tecnologia, para além de várias outras, porque acho que a técnica está em todas as áreas, né? Mas como é que Moçambique pode ganhar terreno se, por um lado, nós podemos parecer estarmos atrasados em termos tecnológicos e daqui podemos ter uma desvantagem competitiva relativamente aos outros, mas como é que nós podemos ganhar terreno para apropriarmos-nos da tecnologia enquanto uma ferramenta de desenvolvimento, de transformação, para que eventualmente nós possamos nos afirmar como uma nação que pode usar outros meios para diversificar a economia e promover bem-estar social e também uma melhor redistribuição de renda por via da tecnologia? Bem, há várias fórmulas ou formas de fazer isso. Há passos que já foram dados que são muito interessantes, né? Só o fato de se criar um ministério específico de transformação digital revela o quanto os dirigentes desta nação priorizam a componente da tecnologia, e a tecnologia é extremamente importante. É verdade que temos muito caminho por percorrer, temos que desenvolver
produtos nossos para depois podermos exportar este conhecimento. Mas tudo começa com a qualidade de conhecimento que nós queremos adquirir e desenvolver. Né? Tem aquela máxima que diz sempre que o bom conhecimento ajuda a tomar boas decisões e boas decisões levam-nos a bons resultados. Então acho que nós devemos usar este princípio. Certa vez eu conversava num programa e eu dizia que há uma coisa muito interessante que está sendo feita neste país e que poucos jovens capitalizam, que é a disponibilidade de praças digitais. Né? Maputo tem, alguns distritos e províncias têm. Praças digitais são aquelas praças onde tem internet gratuito, mas muitas vezes os nossos irmãos mais novos, os nossos jovens, adolescentes, usam aquela internet para baixar filmes. Eu já dei esse exemplo através de uma palestra. Podiam usar esta internet para aprender ciência, para aprender a resolver os problemas que hoje são um desafio para o nosso país, para ter aulas online. Muito do que eu sei hoje, eu disse antes de começar este podcast que o meu background profissional sempre foi do mercado financeiro, banca, onde trabalhei muitos anos, cerca de 19 anos na banca, e nos últimos 6 anos tenho estado a trabalhar na tecnologia. Mas esta metamorfose, esta mudança drástica só foi possível acontecer porque tive que investir muito tempo aprendendo sobre tecnologia, em cursos, mas também de forma autodidata. Eu costumo dizer sempre isto: universidades como Harvard, MIT, Princeton e outras grandes do mundo, elas disponibilizam conteúdos, disponibilizam aulas inteiras, até sobre inteligência artificial, sobre todos os temas que estão na moda agora. Acho que penso que é depois de 1 ou 2 anos, e disponibilizam aulas. E eu lembro de ter feito, penso que por aí 200 ou 400 horas a assistir uma aula sobre uma determinada matéria que eu queria ter domínio. Então, se você usa estas ferramentas para gerar competências, para desenvolver competências, você vai ser útil, porque as pessoas compram geralmente a nossa utilidade. Né? Eu costumo dizer, as pessoas que têm conhecimento e a capacidade de resolver problemas são as pessoas que ganham mais dinheiro no mundo. Mesmo numa empresa, você pode observar, as pessoas que têm melhor salário são as pessoas que têm maior capacidade de resolver problemas. E esta capacidade vem através do conhecimento que é adquirido. Então a tecnologia pode ser usada como esta ferramenta. Hoje até com a inteligência artificial, se você fizer as perguntas certas, você vai encontrar as respostas certas para os desafios que você precisa resolver. Então, temos que usar a tecnologia como um instrumento do dia a dia, no serviço, nos projetos, em todas as áreas da nossa vida. Ela é muito útil quando bem usada. Muito bem. Porque o tempo já nos é escasso e a dado momento da conversa podemos aprender como é que se prepara. Quando falava das 5 áreas, 5 músculos, iríamos colocar a última da seguinte forma: para quando é que podemos esperar os livros do Miguel Almeida, e onde é que podemos ter acesso à sua utilidade, à sua contribuição? Fantástico. O livro já está quase pronto. Um livro sobre liderança, portanto eu escrevo sobre a rota de sucesso. Só não saiu em setembro. Eu em setembro fiz 45 anos, que ia coincidir com o lançamento do meu livro, porque senti a necessidade de acrescentar mais um capítulo, mas está em processo de revisão. Estou em crer que muito em breve, devo dizer entre 3 e 5 meses, o livro vai estar na praça. E esta é uma forma de contribuir, mas também tenho estado a contribuir através das minhas redes sociais, através do Instagram, Miguel Monteiro MZ. Tem lá alguns vídeos, alguns posts interessantes sobre liderança, mentoria, negócios. E é assim que tenho estado a contribuir neste momento. Exatamente.
Excelente. Queremos agradecer este espaço que serviu-nos o seu chá de liderança. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que é perseverança e a fé que lhe acompanha até esta parte, que desta forma continue a nos inspirar que, não obstante cairmos 99, temos sempre levantar-nos mais uma vez. Mais uma vez, é verdade. Muito obrigado por esta oportunidade. De facto, é muito importante quando nós contribuímos para os que precisam de alguma forma aprender com a nossa experiência de vida, e vou aproveitar este espaço também para dizer que você é um líder, e todo líder ou todo aquele que almeja ser líder deve abandonar a mediocridade. O que nos trava na jornada de sucesso é a mediocridade. Todo líder deve lutar contra a mediocridade e optar por fazer escolhas sábias, buscando bom conhecimento, porque o bom conhecimento leva-te a tomar boas decisões e as boas decisões levam-te aos bons resultados. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.